plano pra salvar, um pacto pra selar, se lê. Olá, estamos mais uma vez juntos para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. E dessa palavra nós veremos aqui o valor que cada ser humano tem. Todos nós temos valor, né? Você talvez já foi mais honrado, ou talvez foi humilhado, talvez isso doa, talvez em outros momentos te alegre. Ao redor do mundo, homens, mulheres, não importa a idade, todos nós temos valor. Mas acima disso, acima do mundo, o nosso valor está em Deus. Deus, Ele tem para cada um de nós um valor especial, né? E o texto que nós vamos ler é um texto pequeno, que muitas pessoas passam por ele, mas não percebem o valor que ele tem, as histórias que estão por trás de cada uma dessas palavras, porque é uma genealogia. Então, como são nomes diferentes, nomes que não são comuns, que nós não usamos, normalmente nós lemos rapidamente e não percebemos o quanto de história que tem ali. Então, em Mateus capítulo 1, versículos 1 ao 3, nós vamos ler agora, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e assim por diante, continuam ali muitos nomes. Nesse versículo, no versículo 13, a gente percebe o nome de Tamar, uma mulher, né? A nora de Judá. Na continuação da leitura do texto, você vai perceber que tem mais 4 mulheres que também fazem parte da genealogia de Jesus, mas sobre elas falaremos em outros encontros, né? Hoje vamos ficar aqui com a Tamar. Então Tamar, ela casou com o primeiro filho de Judá, e esse homem, ele não era um homem bom, ele era um homem ruim, ele fazia coisas ruins, ele era muito mau, ele era tão mau que Deus se desagradou dele, a ponto de tirá-lo, né? Ele morreu, e morreu cedo demais, não deu nem tempo dele gerar filhos. E aí Tamar precisava ficar na família, ela não poderia ir para uma outra família, arrumar um outro marido, mesmo que ela fosse viúva, porque de acordo com a lei deles lá, ela teria que gerar filhos para esse marido com um outro irmão. O outro irmão, ela teria que casar com um outro irmão e gerar filhos ao primeiro que tinha morrido. E ela fez isso, ela casou com outro irmão, só que esse outro irmão, ele era pior do que o primeiro, era um homem muito ruim e desagradou novamente a Deus. E igual o outro, ele também morreu. Então Tamar, ela foi casada com 2 irmãos, os 2 morreram e nenhum deles gerou filhos. E aí ela teria que esperar o terceiro irmão então crescer, porque ele ainda era criança, e aí ela teria que casar com ele. Ele bem mais jovem, ela bem mais velha, e ela estava amarrada àquela família, ela não tinha o direito de ter uma outra família. E aí Judá fez a promessa que quando o filho mais novo crescesse, ela poderia se casar com ele. Mas Judá não cumpriu com a sua promessa. O filho era muito mais novo. Então, quando ele já estava na hora de casar, ele escondeu esse filho, né? Ele não liberou para que ele casasse com Tamar. E aí, nesse período, a sogra morreu, né? A mulher de Judá morreu. E aí, Tamar pensou num plano. Ela pensou em se disfarçar como uma prostituta e ficar na beira do caminho, por onde Tamar passaria, por onde Judá passaria. E aí, quando Judá passou ali, ela estava lá, preparada como uma prostituta, para seduzir, então, Judá. E foi isso que aconteceu. Ela seduziu Judá, teve relação sexual com ele, e ela engravidou dele, do seu sogro. E ele foi embora. Como ele não tinha dinheiro para pagar, ele deixou alguns pertences para ela ter garantia de que ele voltaria ali para pagá-la, né? E ele foi embora. E ali passaram-se os dias, passaram-se os meses, e a barriga de Tamar cresceu. Quando a barriga cresceu, isso fez com que o povo começasse a falar. Porque diante da lei deles, de acordo com a lei deles, uma mulher que não tivesse marido, que
engravidasse, ela era uma adúltera, então ela precisava ser apedrejada, ela deveria morrer. E aí então foram correndo contar para Judá de que a nora dele tinha cometido adultério e estava grávida. Judá rapidamente reuniu os seus amigos, os seus servos e foi correndo, com pedras na mão, arrancaram Tamar com violência da sua casa para matá-la, para apedrejá-la, porque ela tinha adulterado. E aí naquele momento então, Tamar ela pega os pertences que eram de Judá e joga na frente dele. E pergunta, de quem são esses pertences aqui? E aí então Judá fala assim, isso aí é meu, né? E aí ele reconhece que ela tinha sido mais justa do que ele, porque ela estava resolvendo o problema. E Judá fez ao contrário, ele tinha um problema e ao invés de ele resolver o problema, ele estava escondendo, ele estava dando um jeito. E isso não era a forma correta, não era a forma justa de resolver. Então ele disse, você está sendo mais justa do que eu, né? Você não merece morrer, porque no caso ele teria que morrer junto também, né? E ali então Judá trouxe ela para casa e ela ficou grávida de 2, né? Ela tinha gêmeos, que era Pérez e Zerá. E então ele cuidou daqueles filhos e aqueles filhos então foram gerando descendência para Judá. E desses 2 filhos, gerando descendência, então chega até Jesus, até José, que José era da descendência de Judá. E aí Maria então entra nessa descendência e por isso então esse nome entra na genealogia de Jesus. Tamar, ela resolveu o problema dela naquele tempo, sem imaginar que ela estaria resolvendo um problema lá no futuro, quando Jesus seria gerado na tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá vem de uma história como essa. Então Jesus ele não teve preconceito com isso, mas aquela mulher, Tamar, ela teve que se humilhar diante de Deus, pedir ajuda a Deus para que ela pudesse resolver o seu problema. Talvez hoje você esteja enfrentando problemas por causa da sua história. Talvez você se sinta desonrada ou desonrado e você precisa apenas reconhecer Jesus em sua vida como Senhor e Salvador e pedir a Ele ajuda. Através do seu Espírito, o Espírito Santo, você receberá a ajuda de Deus e poderá também deixar uma história para que as pessoas possam ler a sua história ou ouvir a sua história e através da sua história as pessoas também possam ser abençoadas. Deus abençoe a sua vida. Entregue o seu problema nas mãos de Deus, peça a Ele a solução desse problema e deixe uma história escrita a seu respeito de que os seus problemas foram resolvidos não por sua própria, pelo seu próprio agir, mas foram resolvidos pelo mover de Deus, pelo agir e a bondade de Deus na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.